Imagine descobrir que sua filha foi escolhida para ser devorada viva por uma criatura que deveria existir apenas em pesadelos. Isso não é ficção. Isso aconteceu por gerações na Grécia Antiga, onde jovens eram enviados para um labirinto do qual ninguém jamais retornava. Hoje vamos descobrir a verdade sombria por trás de uma das lendas mais sangrentas da humanidade. Mas antes, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você curte histórias perdidas e lendas sombrias como essa, se inscreve no canal Entre Eras e ativa o sininho, porque toda semana eu trago para vocês os segredos mais obscuros que a história tentou enterrar. Agora, vamos ao labirinto. O labirinto de sangue, a verdade sombria por trás de Teseu e o Minotauro nas águas escuras do mar Egeu, onde as ondas batem contra os rochedos de Atenas, ecoa ainda hoje o lamento de mães que perderam seus filhos. A cada 7 anos, uma sombra se estendia sobre a cidade mais poderosa da Grécia Antiga. Não era a sombra da guerra ou da peste, mas algo muito pior, o tributo humano. Imagine por um momento. Você é um jovem ateniense de 18 anos. A primavera chegou, mas não há celebração em sua casa. Porque chegou também a hora do sorteio macabro. 7 rapazes e 7 donzelas devem ser escolhidos, não para honra ou glória, mas para serem enviados através do mar para uma terra distante chamada Creta, onde aguarda uma criatura que não deveria existir. O povo de Atenas não tinha escolha. Décadas antes, seu rei Egeu havia cometido um erro terrível. Durante os jogos em Creta, Andrógio, filho do poderoso rei Minos, havia sido morto. Alguns dizem que foi um acidente durante as competições. Outros sussurram que foi assassinado por inveja, pois o jovem cretense vencia todos os atletas atenienses. A vingança de Minos foi cruel e calculada. Suas frotas cercaram Atenas, e quando a cidade estava à beira da destruição, o rei cretense fez uma proposta diabólica: poupem suas vidas, mas a cada 7 anos, envie-me 7 jovens e 7 donzelas. Eles serão oferecidos ao meu labirinto, onde habita uma criatura nascida da vergonha de minha própria família. E assim começou o tributo de sangue que mancharia gerações inteiras. Para entender a verdadeira natureza do horror que aguardava os jovens atenienses, precisamos mergulhar nas trevas da família real de Creta. Minos não era apenas um rei, ele era filho de Zeus, nascido da união entre o Deus Supremo e Europa, uma mortal raptada pelo próprio Zeus em forma de touro. Já aqui vemos o prenúncio do que estava por vir. Quando Minos reivindicou o trono de Creta, pediu aos deuses um sinal de legitimidade. Poseidon, deus dos mares, enviou-lhe um touro magnífico, branco como a espuma do mar, com a condição de que o animal fosse sacrificado em sua honra. Mas Minos, encantado pela beleza da criatura, decidiu ficar com ela e sacrificar outro touro em seu lugar. Os deuses não perdoam traições. Poseidon, em sua fúria, plantou uma paixão antinatural no coração de Pasífae, esposa de Minos. A rainha se apaixonou perdidamente pelo touro sagrado. Imagine o desespero, a vergonha, o conflito interno dessa mulher, consumida por um desejo que ela mesma não compreendia. Desesperada, Pasífae procurou Dédalo, o maior artesão da antiguidade, inventor do voo humano. Este homem genial, mas moralmente questionável, construiu para ela um disfarce terrível, uma vaca de madeira e couro, tão perfeita que enganaria até mesmo a natureza. Dentro dessa construção mórbida, Pasífae consumou sua paixão amaldiçoada. 9 meses depois, nasceu uma criatura que jamais deveria ter existido, um ser com corpo de homem possante, mas cabeça de touro, dotado de uma força descomunal e uma fome insaciável por carne humana. Os antigos o chamaram de Minotauro, o touro de Minos. Minos, envergonhado pela monstruosidade nascida de sua própria ganância, ordenou que Dédalo construísse uma prisão da qual ninguém jamais pudesse escapar. O labirinto de Cnossos, com corredores que se multiplicavam infinitamente, onde até mesmo quem o construiu se perderia. Enquanto em Creta crescia a abominação no labirinto, em Atenas nascia aquele que seria seu carrasco. Teseu não teve uma infância comum. Sua mãe, Etra, princesa de Trezena,
havia se deitado numa única noite com 2 homens, o rei Egeu de Atenas e Poseidon, deus dos mares. Quando Teseu nasceu, ninguém sabia ao certo quem era seu verdadeiro pai. Egeu, antes de partir de Trezena, escondeu sua espada e sandália sob uma pedra gigantesca, dizendo a Etra: quando o menino for forte o suficiente para mover esta rocha, ele deve vir a Atenas e reivindicar seu lugar como meu filho. Teseu cresceu ouvindo histórias sobre heróis, mas também sobre monstros. Aos 16 anos, ele já superava homens adultos em força e coragem. Quando finalmente conseguiu mover a pedra e recuperar os objetos de seu pai, sua jornada para Atenas se tornou uma sucessão de combates contra bandidos e criaturas. Ele matou Perifetes, o homem do porrete de bronze. Estrangulou Cines, que despedaçava viajantes amarrando-os a pinheiros curvados. Atirou Ciron do penhasco da mesma forma que o bandido fazia com suas vítimas. E enfrentou a porca de Cromião, um javali monstruoso que aterrorizava a região. Quando finalmente chegou a Atenas, Teseu era já uma lenda viva. Mas sua chegada coincidiu com um momento sombrio. Era ano do tributo. O rei Egeu, seu suposto pai, estava devastado. Mais uma vez, 14 jovens seriam enviados para a morte certa em Creta. As famílias choravam pelas ruas, mães arrancavam os cabelos, pais amaldiçoavam os deuses. E foi nesse cenário de desespero que Teseu tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de 2 civilizações. Eu irei, disse ele ao rei, não como um cordeiro para o sacrifício, mas como um lobo em busca de sua presa. Egeu implorou para que o filho reconsiderasse. O Minotauro havia devorado centenas de jovens ao longo dos anos. Nenhum havia sequer conseguido encontrar a criatura no labirinto, quanto mais enfrentá-la. Mas Teseu estava decidido. Ele havia nascido para este momento. As velas do navio que levaria os jovens para Creta eram sempre negras, símbolo de luto pela morte iminente. Teseu prometeu ao pai que, se sobrevivesse, trocaria as velas por outras brancas na viagem de volta. Era um sinal de esperança numa missão que não conhecia esperança. Quando o navio ateniense aportou em Cnossos, capital de Creta, Teseu viu pela primeira vez o poder da civilização minoica. Palácios de 4 andares decorados com afrescos vibrantes, sistemas de encanamento mais avançados que os de Roma séculos depois, e uma riqueza que fazia Atenas parecer uma aldeia provinciana. Mas toda essa beleza escondia um segredo horrível. Rei Minos recebeu os jovens atenienses em seu salão do trono, observando cada um deles como um açougueiro examina gado. Seus olhos se detiveram em Teseu por mais tempo. Havia algo diferente naquele jovem. Ele não mostrava medo, apenas uma fúria contida que prometia violência. Assim, você é o filho de Egeu, disse Minos. Escutei histórias sobre suas façanhas na estrada para Atenas. Pena que morrerá antes de criar uma lenda verdadeira. Teseu respondeu: a única lenda que se criará aqui será a de como um rei poderoso foi derrubado por alimentar monstros em vez de enfrentá-los. Mas foi nesse momento que o destino interveio de forma inesperada. Entre as filhas de Minos estava Ariadne, princesa de Creta, conhecida por sua beleza e inteligência. Quando seus olhos se encontraram com os de Teseu, algo mudou no ar do palácio. Ariadne havia crescido sabendo sobre o Minotauro. Ela ouvia seus rugidos ecoando pelas noites, vinha das profundezas do palácio onde o labirinto havia sido construído. Ela conhecia os gritos dos jovens que eram empurrados para dentro da construção de Dédalo, e o silêncio terrível que sempre se seguia. Naquela noite, quando o palácio dormia, Ariadne procurou Teseu em suas celas. Você realmente acredita que pode matar meu meio-irmão? Perguntou ela. Não acredito, respondeu Teseu. Eu sei. Ariadne viu nos olhos dele algo que jamais havia visto nos outros condenados. Não apenas coragem, mas uma certeza quase divina. E naquele momento, ela tomou uma decisão que abalaria os fundamentos de seu mundo. Eu vou ajudá-lo, sussurrou ela. Mas você deve me prometer uma coisa. Quando escapar de Creta, me leve com você. O acordo estava selado.
A filha do rei havia escolhido trair sua própria família para salvar o homem por quem se apaixonara. Na manhã seguinte, Ariadne procurou Dédalo, o arquiteto do labirinto, o homem que havia criado tanto a prisão da criatura quanto o próprio monstro que ela aprisionava. Dédalo era um gênio atormentado, sabendo que suas criações haviam custado centenas de vidas inocentes. «Existe uma forma de sobreviver ao labirinto?» perguntou Ariadne. Dédalo a olhou com tristeza. «Eu construí o labirinto para que ninguém escapasse, nem mesmo eu. Seus corredores se multiplicam, se confundem, criam ilusões. Quem entra, fica perdido para sempre, mesmo que sobreviva ao Minotauro. Mas deve haver um jeito», insistiu ela. Após um longo silêncio, Dédalo suspirou. «Há apenas uma maneira. Um fio. Um fio longo o suficiente para marcar todo o caminho desde a entrada. Mas o problema não é encontrar a saída, é encontrar o monstro no centro e sobreviver ao encontro». Ariadne conseguiu um novelo do fio mais resistente que pôde encontrar. Mais tarde, secretamente, entregou a Teseu junto com uma espada escondida entre pães e frutas. «Amarre uma ponta na entrada», instruiu ela. «E não importa o que aconteça lá dentro, não solte o fio. É sua única chance de voltar para a luz». Teseu segurou o rosto dela entre suas mãos. «Por que está fazendo isso? Por que arriscar tudo por um estrangeiro condenado?» «Porque», ela respondeu, «toda minha vida vi jovens entrarem naquele labirinto e nunca mais saírem. Vi meu próprio meio-irmão consumir vidas inocentes para satisfazer uma maldição que meu pai criou. Isso precisa acabar». Na última noite antes do sacrifício, eles planejaram não apenas a entrada no labirinto, mas também a fuga de Creta. Teseu deveria matar o Minotauro, sair do labirinto, libertar os outros jovens atenienses, tomar um dos navios cretenses e partir antes que Minos descobrisse o que havia acontecido. Mas conforme a madrugada se aproximava, tanto Teseu quanto Ariadne sabiam que havia algo mais profundo em jogo. Este não era apenas o resgate de alguns jovens atenienses, era o fim de uma era de terror que havia dominado o Mediterrâneo por gerações. O tributo de sangue estava prestes a encontrar seu fim, mas o preço seria maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O amanhecer chegou como uma sentença de morte. Os 14 jovens atenienses foram conduzidos até a entrada do labirinto, uma abertura sombria esculpida na rocha viva sob o palácio de Cnossos. Guardas cretenses os empurraram para dentro, e as pesadas portas de bronze se fecharam atrás deles com um som que ecoou como um sino funeral. A escuridão era quase absoluta. Apenas pequenas aberturas no teto deixavam entrar raios de luz que criavam sombras dançantes nas paredes. O ar era espesso, carregado do cheiro de morte antiga e algo mais selvagem, o odor almiscarado de uma besta que não era completamente animal nem completamente humana. Teseu amarrou uma ponta do fio de Ariadne na entrada e sussurrou para os outros jovens: «Fiquem aqui, próximos à entrada. Não se movam, não façam barulho. Se eu não voltar até o pôr do sol, tentem escalar as paredes e gritar por ajuda». «Teseu», disse uma das jovens, «Fedra, você não pode ir sozinho. Essa criatura matou centenas de pessoas». «Exatamente por isso», ele respondeu, «eu preciso ir sozinho. Um grupo faria barulho, se perderia. Sozinho, posso me mover como um predador». E assim, com apenas uma espada escondida e o fio como guia, Teseu adentrou o coração do labirinto. Os corredores eram um pesadelo arquitetônico. Dédalo havia criado mais que uma simples construção, ele havia materializado a confusão mental em pedra. Caminhos que pareciam levar para frente curvavam-se de volta. Escadas que subiam acabavam descendo. Teseu compreendeu rapidamente por que tantos haviam morrido perdidos. Não era apenas um labirinto físico, mas um labirinto da mente. Mas ele tinha o fio. A cada passo, ele o desenrolava, criando uma linha vital que conectava sua alma à luz do mundo exterior. Conforme avançava, os sons mudavam. O eco de seus próprios passos se misturava com algo mais, respiração pesada, o arrastar de cascos contra a pedra, e um grunhido baixo que parecia vir das profundezas da terra. Após horas caminhando, Teseu finalmente chegou ao centro do labirinto.
uma câmara circular muito maior que todas as outras, com o teto aberto para o céu. Ossos humanos espalhados pelo chão contavam a história de décadas de sacrifícios. E lá, no centro dessa arena macabra, estava a criatura que havia atormentado os sonhos de uma civilização inteira. O Minotauro era maior do que qualquer descrição poderia capturar. 2,5 metros de altura, com músculos que se contraíam como cordas de navio sob uma pele escura e rugosa. Sua cabeça era a de um touro gigantesco, com chifres que poderiam atravessar uma armadura, e olhos vermelhos que brilhavam com uma inteligência cruel. Não era apenas um animal, era uma abominação que compreendia seu próprio horror. Quando viu Teseu, o Minotauro não atacou imediatamente. Ficou observando, como um gato observa um rato ferido. Ele havia matado tantos jovens que isso se tornará quase tedioso. Mas havia algo diferente neste. Teseu não mostrava medo. Em vez disso, ele falou: sua existência é uma ofensa à natureza. Sua morte será uma bênção para o mundo. O rugido que o Minotauro soltou fez tremer as pedras do labirinto. E então, começou a luta que definiria o destino de 2 civilizações. A batalha foi brutal e primitiva. O Minotauro investiu com a força de um terremoto, seus chifres buscando o coração de Teseu. Mas o jovem ateniense havia lutado contra monstros desde a adolescência. Ele rolou para o lado, usando agilidade contra a força bruta. A espada de Teseu cortou o ar, deixando um talho no flanco da criatura. Sangue escuro jorrou, mas apenas enfureceu mais o monstro. O Minotauro o agarrou com uma das mãos gigantescas e o atirou contra a parede. Teseu sentiu costelas se quebrarem, mas se forçou a levantar. A luta continuou por horas. Quando Teseu estava quase sem forças, ele percebeu algo crucial. O Minotauro, apesar de sua inteligência, lutava como um animal. Ele podia ser enganado. Teseu fingiu uma queda, deixando a espada escapar de suas mãos. Quando o Minotauro se inclinou para dar o golpe final, Teseu recuperou a arma e a enterrou no pescoço da criatura, bem no ponto onde o corpo humano se encontrava com a cabeça de touro. O Minotauro caiu, seus olhos vermelhos perdendo o brilho. Com suas últimas forças, ele olhou para Teseu e, para surpresa do jovem, pareceu sussurrar algo parecido com obrigado antes de morrer. O pesadelo havia terminado. Seguindo o fio de Ariadne, Teseu retornou aos outros jovens atenienses. Quando eles viram o sangue em suas roupas e o alívio em seus olhos, souberam que o impossível havia acontecido. O Minotauro estava morto. Agora precisamos sair de Creta antes que descubram, disse Teseu. Ariadne nos ajudará. A princesa cretense estava esperando com cavalos e provisões. Sob o manto da madrugada, o grupo fugiu para o porto, onde Ariadne havia preparado um dos navios mais rápidos da frota cretense. Conforme navegavam para longe de Creta, Ariadne olhou para trás uma última vez. Ela estava deixando para sempre seu lar, sua família, tudo o que conhecia. Mas ao lado de Teseu, ela sentia que havia feito a escolha certa. Os dias no mar foram como um sonho. Teseu e Ariadne falaram sobre o futuro, sobre governar Atenas juntos, sobre construir uma civilização sem sacrifícios humanos e monstros escondidos. Ela havia salvado não apenas as vidas dos jovens atenienses, mas potencialmente mudado o curso da história. Então eles pararam na ilha de Naxos para reabastecimento de água e comida. Foi nessa ilha paradisíaca que a verdadeira natureza de Teseu se revelou. Durante a noite, enquanto Ariadne dormia na praia após dias de navegação, Teseu reuniu seus companheiros atenienses. Não podemos levá-la para Atenas, disse ele friamente. Por quê? Perguntou um dos jovens. Ela salvou nossas vidas. Exatamente por isso, respondeu Teseu. Se ela chegar a Atenas como uma heroína, todos saberão que eu não consegui escapar do labirinto sozinho. Minha reputação como herói ficará manchada. Além disso, ela é filha de Minos, nosso inimigo. O povo nunca aceitará uma princesa cretense como rainha. A decisão foi tomada na frieza calculada que separava heróis de homens comuns. Ao amanhecer, enquanto Ariadne ainda dormia, os atenienses embarcaram em silêncio e partiram,
deixando-a sozinha na ilha deserta. Quando Ariadne acordou e viu apenas o mar vazio onde deveria estar o navio, ela compreendeu a verdade terrível. O homem que ela amava, por quem havia traído sua própria família, a havia abandonado para morrer. Seus gritos de desespero ecoaram por Naxos, mas apenas as gaivotas responderam. A mulher que havia salvado Atenas foi deixada para morrer como um animal abandonado. O navio ateniense navegou em direção ao lar com velas negras tremulando ao vento. Teseu, em sua euforia pela vitória e talvez remorso pelo que havia feito com Ariadne, esqueceu completamente da promessa que fizera ao pai, trocar as velas negras por brancas se sobrevivesse. Do alto dos penhascos de Atenas, o rei Egeu vigiava o horizonte todos os dias, esperando pelo retorno do filho. Quando viu as velas negras no horizonte, seu coração se despedaçou. Teseu estava morto, devorado pelo Minotauro como tantos outros jovens. Tomado pelo desespero, Egeu se atirou dos rochedos ao mar. As águas que receberam seu corpo passaram a se chamar Mar Egeu, um nome que dura até hoje, um lembrete eterno do preço que os pais pagam pelos sonhos heróicos dos filhos. Quando Teseu chegou ao porto de Atenas, encontrou a cidade em luto pelo seu rei morto. Ele havia matado o Minotauro, libertado Atenas do tributo de sangue, mas matado o próprio pai por negligência. Assim Teseu se tornou rei, mas sua coroa foi forjada na traição de quem o amava e banhada no sangue de quem o criou. Ele governou Atenas por décadas, expandiu seu território, criou leis justas, mas nunca conseguiu escapar das sombras de suas escolhas. Anos depois, Teseu disse a um jovem: matar o Minotauro foi fácil. O monstro estava apenas no labirinto. Os verdadeiros monstros estão dentro de nós. A história de Teseu nos ensina que heroísmo e vilania às vezes caminham de mãos dadas. Ele salvou Atenas, mas destruiu vidas inocentes no processo. Libertou uma civilização do terror, mas se tornou ele próprio uma fonte de terror para aqueles que confiaram nele. Ariadne, abandonada em Naxos, foi eventualmente encontrada pelo deus Dionísio, que se apaixonou por ela e a transformou em uma deusa. Sua coroa se tornou a constelação que hoje conhecemos como Corona Borealis. Mesmo traída pelos mortais, ela encontrou um amor divino que a elevou aos céus. O Minotauro, monstro nascido da ganância humana, encontrou paz na morte. Sua existência havia sido uma tortura, nem humano nem animal, rejeitado por ambos os mundos. Dédalo, o arquiteto genial, pagou por suas criações sendo aprisionado por Minos em sua própria obra. Ele escapou voando com asas de cera e penas, mas seu filho Ícaro morreu na tentativa, voando perto demais do sol. E Minos, o rei que iniciou todo esse ciclo de violência, governou Creta até morrer, mas após a morte foi condenado por Zeus a julgar as almas no submundo, uma punição eterna por ter julgado o mal em vida. Cada personagem dessa história pagou um preço pelas escolhas que fez. O labirinto físico foi destruído, mas o labirinto moral das consequências humanas continua ecoando através dos séculos. Quando caminhamos pelas ruínas de Knossos hoje, ainda podemos ver os restos do que um dia foi o palácio mais magnífico do Mediterrâneo. Mas abaixo da terra, arqueólogos encontraram evidências de uma estrutura labiríntica real, túneis e câmaras que podem ter inspirado a lenda que acabamos de contar. A história de Teseu e o Minotauro não é apenas uma lenda antiga. É um espelho que reflete a natureza humana em toda sua complexidade, nossa capacidade para heroísmo e traição, amor e abandono, criação e destruição. Nas próximas semanas, aqui no Entre Eras, vamos explorar outras histórias que a humanidade prefere esquecer. Lendas de reis que se tornaram monstros, de deuses que caminharam entre nós deixando rastros de sangue, de civilizações inteiras que desapareceram em uma única noite. Porque entre as eras de glória que celebramos e as eras sombrias que tentamos esquecer, existem verdades que precisam ser contadas. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual lenda sombria você gostaria de ver explorada no próximo vídeo. E lembre-se, inscreva-se, porque nas sombras da história sempre há mais do que os olhos podem ver. Até a próxima Entre Eras.